que é bandeira Shell. Eu sou o Carlos Bispo do portal Seu Posto de Gasolina e hoje eu quero aqui bater um papo com você, na verdade orientar você com respeito às medidas, né, o pronunciamento que foi dado pela Shell para combater essa crise que todos nós estamos passando, que a revenda principalmente vai ter alto impacto. E na medida, né, na segurança de diminuir esse impacto, você que é bandeira Shell, a Shell acabou se pronunciando, apresentando algumas medidas que podem favorecer você. Antes de eu começar a falar sobre essas medidas e os impactos no seu fluxo de caixa, ou a análise que você tem que fazer para que seja positivo ou não essas análises, eu quero que você se inscreva aqui no canal. Gostaria muito de ter você aqui sempre comigo, não somente para esses vídeos, mas também para os próximos. E também te pedir o seguinte, se você é um revendedor Shell e conhece outros revendedores Shell, encaminhe para eles. Se você não é revendedor Shell, mas conhece alguém, encaminhe também, tá bom? E não esqueça de curtir ou comentar com a sua dúvida. Mas é o seguinte, qual que é o meu propósito nesse vídeo? O meu propósito é exatamente orientar você que é revendedor, né, no meu ponto de vista, o que você pode tirar de proveito com essas medidas que todas as distribuidoras, as grandes distribuidoras, fizeram ou apresentaram para o segmento da revenda. Tá legal? Não é o intuito aqui eu analisar, avaliar ou dar o meu parecer que as medidas da Ipiranga, as medidas da BR, as medidas da Ali são melhores do que a Shell ou vice-versa, né? Entre essas distribuidoras, se alguma das medidas é melhor ou pior, tá bom? Aqui, realmente, o meu intuito, o meu objetivo é traduzir para você, comentar para você todo esse pronunciamento que estão tendo das distribuidoras para que você aproveite da melhor forma possível, tá? Porque isso estava sendo muito esperado por todos os revendedores e acredito que, já pensando em conter algum tipo de problema, né, consequência, impacto de perdas para revenda, as distribuidoras, claramente, sendo parceiras, estão aí compartilhando com você alguma das ações, né, dividindo alguns riscos, cedendo de alguns lados para poder manter a revenda erguida. Portanto, vamos lá. Eu fiz aqui um resumo, a minha cola, para exatamente o que eu relatei aqui, o que é importante, tá bom? Vale ressaltar, o que é importante no fluxo de caixa, na gestão financeira do posto, para que eu possa comentar com você e você aproveitar da melhor forma possível essas medidas. Tá legal? Se eu não mencionei, se você já recebeu esse pronunciamento, as medidas que podem também estar no site, você deve ter recebido do seu EGV, pode ter recebido do seu assessor ou da própria companhia, tá tudo bem se você tem. É o momento de você realmente ler por completo e filtrar ali tudo que vai ser interessante para você, tá bom? Então eu fiz aqui também a minha colinha. Se você tiver algum tipo de dúvida, pode responder o vídeo. Se você não tem ainda isso, solicite, entre em contato com a companhia para você poder ter acesso e já colocar em prática. Legal? Senão você vai perder o prazo de algumas coisas, vai perder alguns benefícios. Então é o seguinte, ó, vale ressaltar que as medidas aqui da Shell, ela colocou como caráter geral que todas essas medidas, elas somente serão validadas, ou serão válidas, na verdade, se o revendedor tiver, nesse momento, adimplente. O que é adimplente? Tiver em dia com todos os contratos ou compromissos e obrigações que você, no caso, se propôs a conduzir junto à distribuidora. Legal? Então, tem que ficar bem claro, porque para depois você dizer, mas eu não sabia, foi injusto. Não, está bem clara a regra. Então, qualquer algo diferente disso, você tem que entrar em contato com a distribuidora. Tá legal? E o seguinte, a Shell ainda diz que, a partir de 1 de junho, todas as obrigações dos contratos até então, que são vigentes, passam a ter a sua entrar em pleno vigor, ou seja, passam a valer como foi originalmente contratado entre as partes e aceito entre as partes. Legal? Então é o seguinte, ó, vou falar aqui ponto a ponto, na verdade, o que eu acho importante, que vai ter impacto no seu caixa, e fazer um comentário para você, o que funciona, o que não funciona, o que você tem que pensar ou não, a maneira que eu possa te ajudar agora em agir, ou seja, vem essa medida, como que você absorve, como que você pode tirar melhor proveito, quais são os impactos, se é positivo ou negativo, qual que é o caminho que você pode tomar. Simplesmente isso. Então, o primeiro item que eu quero falar aqui, vamos falar primeiro das obrigações, que é o contrato de fornecimento de produtos.
que nada mais é que o famoso CVM, né, onde você tem lá um contrato de venda mercantil, onde você, junto com a distribuidora, celebra um contrato e outras avanças para poder garantir um consumo, né, uma compra, um volume de compra mínimo mensalmente. Dentro desse contrato, como todo contrato deve existir lá um objeto e também deve existir um prazo. Então, vamos dizer que você fez um contrato que tem validade, tem vigência, né, a partir de 1 de 2019 vai até 31 de 12 de 2024. Não importa que o prazo e nada disso vai influenciar nesse momento. Então, esse é um contrato de fornecimento de produtos onde você celebrou com a distribuidora, tá bom? Então, em via de regra, o que acontece? Quando você faz um volume global, nesse contrato, né, significa que você, ao término da vigência desse contrato, você deve ter cumprido com essa galonagem, com essa compra, tá? Isso pode ser de maneira global com todos os combustíveis, vai depender muito da distribuidora e do tipo de contrato, como também ele pode ser um controle, um acompanhamento de performance individualizado por combustível. Nesse contrato também pode ser adicionado questões de lubrificantes, tá bom? Mas vamos se atentar aqui a combustível nesse momento. Então, nesse volume que você contratou, muito provavelmente, agora em março, abril e maio, a gente não sabe até quando vai, de certa forma, durar essa crise, que tipo de recessão, qual é o impacto dessa recessão que vai causar no mercado, significa dizer que você vai ter um prejuízo nas vendas, ou seja, você não vai ter a performance que você combinou com a Shell. Tá? Então, o que a Shell está dizendo aqui? Olha, já por meios normais dos contratos, se o revendedor não atinge ao término do contrato o volume contratado, existem algumas prorrogações automáticas, que aí vai depender de cada contrato, assim como é também para outras distribuidoras. Tá legal? Estou citando aqui um exemplo que não é especificamente da Shell, mas de uma outra bandeira que tem o gatilho automático de ser até 2/3 do prazo. Tá bom? Se prorroga, ou seja, não vai ter nenhum descumprimento do contrato, não vai ter nenhuma quebra, nenhuma penalidade, tá? Por não ter, de certa forma, nesse período de vigência, você cumprido a galonagem, mas você ainda ganha um prazo para poder tentar cumprir. Tá legal? Então, é exatamente isso que a Shell aqui apresenta, que, por sua vez, esses casos de volume desses meses, automaticamente já tem esse gatilho, tá bom? Mas tem uma exceção. Para os contratos que vão vencer aí nos próximos 6 meses, esses daí, se forem impactados por essa falta de volume agora que vai ser gerada, automaticamente você também tem que conversar com o seu GV, com o seu assessor, a gerência, para ver qual vai ser a melhor forma. Não existe nada padrão, porque cada caso será estudado de uma forma. Legal? Então, se você está em uma dessas situações, você tem que tomar atenção a isso que ela apresentou para você. Tá bom? Mas qual que é meu ponto aqui? Qual que é meu ponto de impacto? Mas, Carlos, e se eu cumprir o volume antes do prazo? Mesmo assim, eu vou ter que ficar com o prazo prorrogado? Não, tá legal? Esse gatilho é para quem chegar no final da vigência não conseguir consumir tudo aquilo que foi contratado. Se você conseguiu, parabéns para você, porque você vai apenas cumprir o final do prazo se tiver relacionado à imagem. Caso você tenha vencido, alcançado esse volume antes do prazo de vigência, faz a notificação normalmente para a companhia e verifique se você já vai renovar ou se você vai, de certa forma, tirar a bandeira, ou seja, não vai renovar o prazo de imagem. Mas é importante que você tenha bem claro que se assinou um contrato de imagem pelo mesmo período, independente de ter cumprido ou não o prazo, né, o volume, você vai ter que continuar com a imagem. Aí, claro que você vai ter alguns benefícios na aquisição pelo preço de compra, porque você já, de certa forma, não tem nenhum tipo de mútuo com a distribuidora. Legal? Então, se ficar alguma dúvida, como sempre digo, pergunte para o seu assessor. Entre em contato. Nesse momento, sei que é difícil para você, corrido, mas você tem que, de certa forma, realmente aproveitar essa condição, aproveitar esse diálogo e ter a sua companhia como parceira. Joia? Então é o seguinte, um outro item também aqui. Parcela de contratos de financiamento, confissão de dívidas, assunção de dívidas e promessas de compra e venda. Ou seja, se você tem algum tipo de contrato nessa modalidade, eu especifiquei aqui os termos porque exatamente correspondem ao tipo de contratos e avanças que existem na Shell. Outras bandeiras, como eu estou fazendo também, aí eu pego exatamente o termo de lá e explico, né, para a bandeira respectiva, para que fique muito mais claro para você.
E aí fazendo um adendo, Carlos, mas por que você está falando especificamente de uma única bandeira agora? Como eu disse, eu estou tratando todas. Mas se você não é bandeira Shell, seria um vídeo muito comprido eu falar de pronunciamento por pronunciamento. Seria até chato para você ficar comigo até o momento, até o final. Então eu resolvi fazer a mensagem diretamente personalizada para você, que é o revendedor Shell. Voltando aqui então, como eu estava falando sobre as parcelas de contratos, os contratos que você tem algum tipo de obrigação, aqui cabe ressaltar o seguinte, que tem impacto nas suas finanças. As parcelas devidas no mês de abril e maio serão prorrogadas para o final do prazo contratual. Então, se você tem aqui, olha só que interessante, se você tem aqui algum tipo de dívida com a companhia e está pagando, seja lá confissão de dívida, parcelamento, enfim, o que você tiver de obrigação, esses 2 meses, as parcelas que vencem em abril e que vencem em maio, elas serão prorrogadas para o final do contrato. Isso é muito importante, está sendo bem interessante pelo seguinte, estou acompanhando de outras distribuidoras e outras distribuidoras estão suspendendo o pagamento agora e deixando que a partir de julho se façam um parcelamento de 6 meses. Ora, pensa comigo, se está difícil pagar agora, se vai ser difícil pagar agora, o revendedor tem que ter muita atenção, porque imagina, se você tiver que parcelar os próximos 6 meses depois de julho, vai inflacionar o seu fluxo de caixa. Na verdade, vai engessar, vai alavancar as suas dívidas, os seus compromissos e vai ter o desequilíbrio. Porque nada garante que você vai ter uma entrada suficiente para cobrir o seu compromisso. Portanto, aqui, o que eu estou te pedindo? Para que todas as medidas que eu esteja falando aqui para você, que vai ter suspensão, redução, desconto, parcelamento, que você coloque lá no seu fluxo de caixa, faça a previsão para você não se perder. Por isso, até que em alguns outros vídeos aí eu tenho falado a respeito do equilíbrio do fluxo de caixa, em você receber tudo que seja possível, aquela dívida que o seu cliente tem com você, tente negociar, né, porque é um crédito seu, para poder trazer o máximo de dinheiro possível para o seu caixa, para você poder ficar em ordem. Tá legal? E aí vou entrando em mais detalhes sobre reserva financeira e importância de ter caixa daqui em diante. Então, voltando aqui, a única dúvida que eu não tenho sobre essas prorrogações para o final do prazo é que tipo de correção que vai existir. Se vai ser semelhante às parcelas vincendas, ou seja, sobre as próximas parcelas, o mesmo mecanismo será adotado para esse em termos de correção. Mas ficando na dúvida, você entra em contato com o seu assessor. Por que isso? Vamos dizer que você tinha uma reserva financeira. Quem fez o curso Posto de Finanças Top comigo, talvez tenha feito isso, senão pelo menos sabe o que é. E você que não sabe, reserva financeira é exatamente você fazer uma reserva para emergências, por uma guerra de preço, desabastecimento ou uma crise como essa, onde você tem um determinado valor que você consegue pagar as suas despesas fixas naturalmente, sem impactar ou sem agredir, de certa forma, o seu capital de giro nesse momento. Então, se você tem, é o momento de usar. Aí eu te falo o seguinte, é obrigatório a prorrogação dessa parcela? Não, não é obrigatório. Se você tem o seu fluxo de caixa aí certinho e não quer ficar prorrogando porque você quer continuar com o seu fluxo normal, simplesmente entre em contato com a distribuidora e verifique a possibilidade, olha, estou pagando normalmente, vou pagar normalmente, tá legal? Acredito que isso vai fazer com que você fique mais tranquilo, porque em algumas medidas que eu vou te falar, também serão aqui, de certa forma, diluídas em próximas parcelas, e isso pode comprometer, como eu disse, o seu fluxo de caixa. Então, se você tiver um giro agora e uma reserva financeira constituída, você pode manter os seus pagamentos normais, tá bom? Um outro ponto muito interessante que eu achei aqui da Shell foi o seguinte, para contrato de locação e de sublocação, ocorrerá na parcela do mês de abril e no mês de maio, desconto de 50%. Não é redução de 50%, nem suspensão, é desconto. Isso é legal. Outras distribuidoras, pelo que eu vi, estão, de certa forma, dando uma suspensão, uma redução nesse momento, nesses 2 meses, e estão diluindo os valores para os eventos subsequentes, ou seja, meses subsequentes. Aqui não. Simplesmente é um desconto, é o que eu tenho batido na regra de todo revendedor, aquele que não que paga aluguel para terceiros, que tem um fundo de comércio, que paga aluguel para um terceiro, que entre em contato e peça desconto, porque vai ser difícil. Há dificuldade. Grande parte dos revendedores estão em dificuldades financeiras, tá legal? Então,
tenho certeza que muitos revendedores poderão ter problemas de continuidade. Tá? Mas aí é o que eu falo, os atentos sempre sobrevivem, só quebram os desatentos. Se você está assistindo aqui, você está tendo aqui uma informação onde estou linkando o benefício que você tem da distribuidora com o conhecimento aí financeiro, clareza, para você poder, de certa forma, sair, superar essa crise contando comigo. Legal? E aí, então, é isso. Se você paga aluguel para a Shell ou subloca o imóvel da Shell, você vai ter 50% de desconto. Ó, legal, tá bom? Porque não vai prorrogar isso, não vai sair mais do seu caixa. Então, aproveite esse gatilho. Tá? Agora, outra questão aqui que eu achei interessante. Para postos com GNV, que é legal, né? São alguns postos que têm o GNV, abril e maio também vai ter um desconto de 50%. Tá legal? 50% sobre os royalties. Mas lembrando que é exclusivo para o contrato com modalidade de royalties. Então, também é um benefício que você tem. Tá? Então, assim, pense sempre que a distribuidora, a companhia é sua parceira. Tá bom? Dentro do possível, aquilo que você assinou, aquilo que você negociou, você tem que cumprir, assim como a distribuidora vai cumprir também. Mas nesses momentos tem que ser parceiro, porque um se ajudar. Não vai valer nada para a Shell se ela não fizer nada e, por sua vez, perder um revendedor. E também, para você, será um prejuízo se você não conseguir cumprir um contrato com a Shell, porque também você vai ficar com algumas coisas bloqueadas. Então, é parceria 100% nesse momento, tá bom? E você pode achar que talvez poderia ser melhor, que talvez poderia ser diferente, tá tudo bem, tá no seu direito, mas antes tarde do que nunca. Se ficar discutindo o que é bom, o que não é bom, nem o país ainda sabe o que é bom tomar de atitude, vamos falar que de repente só sai lá para maio, aí você já perdeu esse tempo, já de repente não tem nem condição, nem fôlego. Então as medidas já de imediatas podem não ser as mais perfeitas ou que atendam a sua situação, mas é para já se colocar em prática, antes feito do que perfeito. Legal? E aí qualquer dúvida também, você vai conversando com o seu assessor, com o seu gerente, para ele poder talvez te ajudar em outras situações, conforme a sua necessidade. É ele que conhece o seu custo, ele que tem o um relacionamento com você, talvez possa conseguir algo diferenciado, tá bom? Aí temos o seguinte, oferta integrada, que é do plano de marketing. Suspensão, agora não é desconto, suspensão da mensalidade de abril e maio, tá bom? Aí sim, essas parcelas do plano de marketing, elas serão diluídas nas parcelas seguintes. Aqui não tem o prazo específico, acredito que depois vai ficar de caso a caso, ver quantas parcelas e quantos meses você quer diluir. Tá? É aí que começa a ficar o problema. Lembra que eu disse? Não somente esse tipo de conta, por exemplo, que é o de marketing, né, do plano de marketing que você vai poder parcelar, mas olha só, talvez você tenha dívidas com o banco, que você também vai prorrogar ou suspender. Você também vai ter redução dos, não vai pagar algum tipo de imposto, dependendo do que for aprovado nesse momento, né? Por isso que eu nem entrei em detalhe, porque toda hora muda, pode ser que tenha tido alguma mudança do que eu vou falar. Mas vamos falar o seguinte, eu já sei que tem alguns impostos, alguns tributos, vamos generalizar, que vão ser pagos a partir de junho, tá legal? Então imagina, aí você tem aqui essa diluição do plano de marketing, tem um imposto, tem a negociação com o banco. Se não estava sendo fácil para você antes desse período, tá legal? Passando por uma crise e vai chegar em junho, você vai ter que ter um fluxo de caixa muito mais alto, seu fluxo de caixa vai estar sim desequilibrado, você vai ter muitos compromissos, talvez não vai ser bom negócio para você e aí sim que você vai ter dificuldades. Tá legal? Então, por isso que eu disse que o desconto é bom, é excelente, porque não te gera algum tipo de encargo ou contrapartida. Agora, a suspensão, sim. Então, aquilo que eu te falei, se você tiver no momento com as suas contas ajustadas, continua pagando, usa a reserva de emergência, tá legal? Para você não sobrecarregar o seu fluxo de caixa. Porque tem muitos desatentos, né, revendedores desatentos, que vão achar uma brecha de achar que por essas prorrogações, suspensões, vai sobrar dinheiro. Aí vão acabar gastando e aí, com certeza, quando mais precisar, não vão ter capital. Então, fica ligado, tá? Os desatentos sempre quebram. Fica de olho nisso. E por último, aqui, em termos de obrigações, rede de franquias, que é da Shell Select, sem cobrança de royalty mínimo, tá? Para abril e maio. E, por sua vez, será elaborado o cálculo de acordo mesmo com a sua evolução das receitas. Então, não vai ter o valor mínimo,
mas vai ser calculado diretamente aquilo que você faturou. Faturou muito, vai pagar muito. Faturou pouco, vai pagar muito pouco, correspondente ao que tem no seu contrato. Legal? Então, até agora eu falei de todas as obrigações, já te falei a importância da suspensão, o bom de ter o benefício de ter o desconto. Então, você tem que colocar todas essas obrigações, além do que eu falei de impostos, bancos, outros compromissos que você, de certa forma, conseguiu renegociar, né? Coloque aí, faça uma previsão para os próximos meses a partir de hoje. Tenha clareza, coloque no papel todas as suas dívidas, compromissos, o que você tem a receber, para você poder equilibrar o seu fluxo de caixa, tá? Quanto mais dinheiro tiver, melhor, menos desespero você vai passar. Vamos para a parte boa, se é assim que pode se dizer, em relação a recebíveis, né? A entrada de caixa. Então, aqui tem o seguinte, no que se diz respeito a antecipações de recebíveis, que você utiliza aí, por exemplo, da GetNet. Então, a partir do dia 30/3, aqui tem previsão até 30/4, não sei que data você está assistindo, ou até quando isso pode ser prorrogado, mas nesse período você vai ter uma taxa de antecipação de 0,25%, tá legal? Para você receber no mesmo dia. Então, verifique essa condição, se você está apto para fazer isso, saiba que nesse momento, quanto mais caixa puder ter no seu capital, melhor. Então, não fique esperando. Tem esse 0,25, faça antecipação. Se eu não me engano, também vai poder deixar isso automático. Então, não sei se você reserva, se vai ser automaticamente colocada essa opção para você, direcionada para você, se algum atendente da GetNet vai entrar em contato, ou se você tem que falar diretamente com a Shell. Aí você tem que verificar quais serão os modos operantes para isso. Tá legal? Então, fica ligado, porque é um benefício que você tem aí para a entrada de caixa. Agora, outra parte boa, contrato de bonificação por performance, o rebate. Para quem não sabe o que é o rebate, é simplesmente aquela bonificação por performance atingida. Pode ser mensal, trimestral, pode ser, de certa forma, antecipada ou não. Aí depende de cada modalidade de contrato da distribuidora. Tá legal? Mas o que é importante dizer para você aqui nesse momento? O importante é o seguinte, que os meses de abril e maio não vai ter, né, não será aplicada aquela regra da quantidade mínima para o prêmio rebate. Tá legal? Ou seja, 100% do volume comprado será bonificado. Então, isso também é um aspecto legal para você, porque eu acho que a distribuidora entende que você precisa, né? Ela precisa fomentar você, dar condição para você poder se manter aí com caixa equilibrado, tá? Mas vale ressaltar que somente é válido para quem, eu acho que é óbvio isso, né? Mas que é para quem tem contrato vigente e ativo com esse tipo de modalidade rebate, ok? E por sua vez, quem abastece aí, quem tem já a modalidade Shellbox, tá bom? Que de 25/3, 31/5, os recebíveis por meio dos parceiros Mercado Pago e PayPal, tá bom? Serão recebidos em D+2. Então, acho que isso contempla bastante. Eu não mencionei o pronunciamento inteiro, porque, como eu disse, o meu intuito aqui é falar para você a respeito de impactos nas finanças. Qualquer outro tipo de dúvida, você pode estar procurando, pode procurar o seu assessor, o seu GV, para poder estar tirando dúvidas. Portanto, deixando bem claro que esse vídeo não tem o intuito, na verdade, de ter cunho pessoal de interesse, nada disso. O que eu estou tentando levar para você é uma informação pública para poder te ajudar, como eu sempre tento te ajudar em conteúdos, tá legal? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato e aproveite para você compartilhar aí com quem você acha que pode ajudar, para quem você acha que é revendedor Shell também, não importa se ele está na sua cidade ou não, caminhe para ele, né? Vamos se ajudar, porque todo mundo pela revenda agora tem que se ajudar e vai ser muito importante essa cooperação de todo o segmento, de todas as partes envolvidas. Então, nesse momento, eu vou pedir para você que, se você não curtiu ainda, que você curta esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, curta o canal. E o seguinte, como eu falei, você que é de outras bandeiras, ou você que é bandeira branca, tem outros vídeos que eu estou fazendo nessa série aí de pronunciamentos que foram dados pelas distribuidoras, falando de cada medida de cada distribuidora. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até logo.